Boa noite. Então, sejam muito bem-vindas, mamães. Sejam bem-vindos, papais. Tem papai aí? Tem algum papai? Sejam bem-vindos, papais, ao nosso canal Inglês na Infância e Dentro de Casa. Aqui nós ajudamos criança a criar vocabulário forte da língua inglesa, sem precisar sair de casa, sem livros e sem estresse. Alguns já me conhecem, para quem não me conhece, eu sou Shellen e na live de hoje você, papai e mamãe, vai descobrir por que algumas crianças aprendem inglês mais rápido que a outra, mais rápido, mais fácil, e a gente julga que seja um talento ou que seja um dom, né? Ah, meu filho não tem dom para línguas. Ah, meu filho odeia o inglês. Então, são todas etiquetas que a gente coloca no nosso pequeno. Hoje nós vamos falar de um outro assunto que aumenta a velocidade do aprendizado de uma segunda língua. Vamos falar, então, de um assunto que aumenta a velocidade do aprendizado. E por que a velocidade é importante, Shelley? Ah, meu filho ainda tem muitos anos pela frente. A velocidade é importante? Não propriamente si. Nós vamos falar um pouco da velocidade, porque se daqui a pouco está demorando muito ela evoluir na língua, o que ela vai acontecer? O que vai acontecer com ela? Ela vai ficar desmotivada. E se ela ficar desmotivada, o que vai acontecer? Ela vai desistir. Então, a velocidade não quer dizer que ela tem que aprender da noite para o dia. Mas se ela não conseguir ver que ela está evoluindo, que ela está aprendendo, aí sim a gente vai ter problema, porque ela vai se sentir desmotivada, ansiosa. Então, a velocidade, ela é em partes importantes sim, e a gente vai aprender aqui como que a gente vai conseguir aumentar essa velocidade, para que o seu filho consiga dialogar em pouco tempo. Para que ele consiga dialogar, ele precisa ter base forte, certo? Ele precisa ter uma gama de palavras para ele poder se comunicar. Então, a gente tem que trabalhar isso. O que a gente tem que entender agora é em relação à nossa memória. Como funciona a nossa memória? A nossa memória, ela é seletiva. Então, vamos pensar aqui, imagina se a gente lembrasse de tudo, né? Lembrasse de tudo. O que ia acontecer? A gente ia estar tão doente quanto se a gente não lembrasse de nada. Se lembrássemos de tudo, a nossa memória ela é seletiva. Se lembrássemos de tudo, nós estaríamos tão doentes quanto se não lembrássemos de nada. Quem diz isso foi um psicólogo chamado William James. Então, ele diz isso. A nossa memória é seletiva e para a gente não adoecer, para não dar um estresse, sobrecarga, ele seleciona o que é bom para ele, ou a gente precisa dar iscas para ele entender que aquilo é importante para ele, certo? Então, a nossa memória, ela funciona de forma seletiva. Algumas informações, então, podem ser armazenadas muito profundamente na nossa mente. Então, a principal razão para que isso aconteça é que essa informação, para que ela seja armazenada e que ela seja lembrada, ela precisa ser captada corretamente por nossos sentidos. Olha que interessante. Vou repetir. Para que a informação seja armazenada e lembrada, ela precisa ser captada corretamente por nossos sentidos. É preciso que os sentidos eles funcionem de forma ótima, porque caso contrário, essa informação ela vai ser perdida. É muito importante que os nossos sentidos funcionem de uma forma ótima. Caso contrário, as informações serão perdidas. E o nosso cérebro, ele vai tentar rejeitar o que é desnecessário para ele. E isso acontece com o inglês. Vocês vão entender por que isso acontece com o inglês. O nosso cérebro vai tentar rejeitar o que é desnecessário para ele. E vai ficar somente com o que importa. Tudo que faz sentido para ele, ele vai armazenar. Ou tudo que tem envolvido muito sentido, muitos sentimentos, ele tenderá a armazenar também. Se a gente teve um trauma na infância, mexeu com muitas emoções, a gente tende alguma dor, né? A gente tende a levar isso para frente, para sempre. Muitas vezes a gente precisa de tratamento para tirar um trauma. Então,
Por que algum trauma a gente carrega pela vida inteira e outras coisas a gente esquece tão facilmente? É porque a nossa memória é seletiva. Quando ele entende, nosso cérebro entende que aquilo não é importante, ele tende a rejeitar. Ou quando é causado, ou nos é causado um trauma, ele tende também a armazenar aquela informação. Por isso que temos que achar formas de fazer o cérebro entender que aquilo é importante para ele. Vamos imaginar aqui duas situações, tá? O seu pequeno vai para a escola, ou ainda não, mas você consegue imaginar essa cena. O seu pequeno, na sala de aula, tentando decorar, está ali tentando decorar, através de um livro, através de um card, o que é copo em inglês. Então, vamos imaginar a cena, seu pequeno, sentado numa cadeirinha, com uma folhinha, um cardinho na frente dele, ou um livrinho, tentando decorar o que é um copo em inglês. Agora, vamos inverter essa cena. Vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar o seu filho levantando do sofá, tá? Se deslocando para ir beber água no filtro e pega um copo, tá? Nesse copo contém o quê? Contém um tag. Aqui a gente tem um tag. Vamos imaginar que nesse processo, o seu pequeno se deslocando, indo em direção ao filtro, pega um copo e bebe uma água. Qual dessas cenas você acha que o cérebro do seu filho vai lembrar 2 dias depois, 3 dias, o que é copo em inglês? A cena número 2. Então, a cena 2 realmente, ela tem muito mais impacto na vida da criança. Por que ela tem mais impacto? Porque ela envolve sentidos, tá? Para uma informação ser armazenada, vamos lembrar aqui, ó, para uma informação ser armazenada e lembrada, ela precisa ser captada corretamente por nossos sentidos. Por isso que nós somos enfáticos. Nós, GoTag, somos enfáticos em dizer que inglês se aprende em casa. Tocando, sentindo, ouvindo, sentindo aquelas emoções, é o tato, né? É a pronúncia, é falando. Então, é dentro de casa, somos enfáticos em dizer que é dentro de casa que se aprende inglês. Então, é por isso que algumas crianças conseguem desenvolver mais rápido na língua que outras crianças, porque elas são expostas a vários sentidos, diariamente. Mas aí, vem a pergunta que eu recebo quase todos os dias no meu direct. Shellen, mas eu não sou fluente, como é que eu vou ensinar inglês para o meu filho? Como é que eu vou estimular o meu filho? Ensinar não, né? Eu não sou fluente, como é que meu filho vai aprender inglês dentro de casa? Todos os dias a gente recebe esse tipo de mensagem. Eu quero que o meu filho aprenda inglês, Shellen, mas eu não sei nada. Eu falo tudo errado, eu pronuncio tudo errado, eu tenho medo de falar com ela, de pronunciar errado. Então, esse é um medo e é a mensagem que a gente recebe quase todos os dias no direct. Então, olha só, a GoTag, ela foi desenvolvido, o programa, o método GoTag foi desenvolvido pensando nessas mamães, nas mamães que não sabem ou sabem muito pouco da língua inglesa, mas querem que o seu filho, nos primeiros anos de vida, até a 12 anos, aprendam inglês dentro de casa, porque eles sabem que eles já têm consciência que não é um ponto de apoio só, a gente precisa de vários pontos de contato, tá bom? Bye, bye!